Olá, muito bom dia, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, nós invocamos a Tua presença neste momento, gloriosa, prazerosa, para que nós possamos ter as evidências do Teu Espírito Santo agora em nós, nos alicerçando, nos dando sabedoria, para promulgarmos a Tua Palavra mais uma vez, pregarmos, ensinarmos, tudo com as condições que o Senhor nos concede, porque a honra é Tua, é o Senhor que nos pede para fazermos assim, para a edificação da Tua Igreja, por isso nós contamos com a Tua presença e glorificamos o Teu nome por todos os benefícios que o Senhor já nos tens dado. Esteja confortando a cada um de nós, nos dando forças para seguirmos adiante. Esteja abençoando também os doentes, os pobres, os necessitados de alguma coisa específica em sua vida, que o Senhor venha visitá-los neste momento, é a nossa intercessão. Lava-nos com o Teu sangue regenerador, para que nós possamos estar limpos, mediante a fé que temos colocado no Teu nome. Muito obrigado por tudo, e é no nome de Jesus que eu oro agradecido mais uma vez por tudo. Amém. O título de hoje, então, trata sobre motivação. E motivação é algo muito importante para o bom desenvolvimento da vida cristã. Jesus já disse isso quando, lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, ele disse: "Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho mandado. E lembrem-se de que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos." Então nós precisamos de motivação, acima de tudo, além da sabedoria inclusive, para tratarmos dos negócios de Deus aqui na face da terra. Digamos que a motivação é um combustível que nos move. E a definição dela é a seguinte: é uma espécie de energia psicológica que põe em movimento o organismo humano, determinando um dado comportamento. São comandados pela parte esquerda do cérebro, e esta parte esquerda lida com a emoção diretamente, e a parte direita do cérebro lida com a razão. Por exemplo, você precisa estar motivado antes de fazer uma viagem, antes de comprar alguma coisa, antes da chegada de alguém para visitá-lo ou visitá-la. Pode perdurar ao longo da conquista em diferentes intensidades este fenômeno chamado de motivação. Ela também não deixa de estar ligada à esperança, de certa forma, que nada mais é ao alcance daquilo que tanto se deseja. Um namorado, uma namorada, um bom emprego, a ajuda oportuna em meio ao perigo de morte. Todas essas coisas envolvem a motivação. Os crentes têm ou deveriam ter a sua esperança de vida ligadas mais intimamente à dependência de Deus e com mais prática a tiracolo, que significa nada mais nada menos do que o exercício da própria fé. Pouco exercício, pouco desenvolvimento, sedentarismo espiritual e doenças espirituais, então, à vista quando nos falta a motivação. Somente em uma porcentagem pequena é que a esperança não depende da ação direta de uma pessoa. Por exemplo, em caso de doenças graves, de acidentes. Faça alguma coisa e tem-se motivo para esperar os resultados. O contrário também é verdade e destrói todos os motivos para se ter a motivação. Nos Estados Unidos, surgiram 3 homens
em épocas relativamente diferentes, dentre outros motivados. Abraham Lincoln elegeu-se somente com 60 anos de idade, depois de muito perseverar e estar motivado para alcançar a presidência da República, e acabou sendo o maior presidente que os Estados Unidos já viu. O segundo deles olhou para o ambiente que o circundava e desenvolveu um programa chamado Macintosh para computadores. O terceiro deles olhou para a janela e desenvolveu um outro programa também de computador chamado Windows, que significa janela, literalmente. Este segundo homem que mexia na área de computação é Bill Gates. Teve espírito empreendedor como o que desenvolvera o sistema Macintosh, apenas maior. Sabe por quê? Porque ele olhou para fora, através de uma janela. Na escola ele era chamado de jacu. Jacu é um termo em português que designa uma pessoa que é abobada, uma pessoa de fácil manipulação. Isto porque ele tinha um jeito parecido com este. Convidou então, na época, alguns de seus colegas de sala de aula para serem seus sócios na pequena fábrica na garagem da casa de seu pai. A resposta por parte desses colegas é claro que foi não. Afinal, quem gostaria ou ia querer trabalhar ao lado de um jacu que, sabe-se Deus o que pensava, pareciam apenas maluquices? Hoje, o tal jacu, chamado de Bill Gates, é o homem mais rico do mundo e tem um monte de gente olhando todos os dias, ou quase todo o tempo, para os produtos que o jacu desenvolvera. É o programa Microsoft. Neste aspecto de crescimento, olhar para a janela é fundamental, e isso não significa somente missões, no caso de uma igreja, ou fora dela também. É preciso olhar para as janelas, no caso da igreja, para o seu pátio, para a parte de fora, a exemplo do que Jesus nos ensinou no livro de Mateus, capítulo 28. Se dependermos de Deus, Ele responderá, pois sem Ele nada nós podemos fazer ou até mesmo ser, como João 15,5 nos relata, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Quando ocorre crescimento, precisamos tomar cuidado com o que falamos também, dentro do ambiente que estamos. Devemos nos policiar naquilo que fazemos ou até mesmo pensamos. Um deslize e põe-se tudo a perder dentro desse processo de motivação. Inclusive, existe um ditado que nós não devemos dar nada para ser feito para um louco motivado. Você daria o seu carro e andaria no banco do carona ao lado de uma pessoa que não sabe dirigir, mas está motivadíssima para isso? Então, toda regra tem a sua exceção e esta, ou com esta, não é diferente. Dentro do processo motivacional, nós precisamos saber como lidar com as diversas situações. Existem pessoas que querem deter o poder dentro de empresas, comércio, igrejas, instituições, porque faz parte do caráter de muitas delas. Isso, de certa forma, é bom, mas pode ser também, por outro lado, muito ruim, muito prejudicial. Não se deve ser como repolhos. Nós sabemos que o repolho, quando ele nasce, ele é todo aberto. As folhas são todas abertas. Mas com o passar do tempo, as mesmas vão se fechando. E o repolho, pouco a pouco, vai se tornando um elemento fétido, ou que fede bastante. Mas nós devemos saber que ao nosso redor tem pessoas assim. Mas pelo contrário, todos nós e essas pessoas que nos cercam que são assim, na verdade deveriam ser como as rosas. No início até são fechadas em forma de botões, mas depois de abrirem-se tornam-se bonitas e soltam um perfume muito agradável para quem delas
está se valendo ou ao redor delas. Houveram na história outros empreendedores de sucesso. Um deles era um químico e estava fazendo um xarope em seu laboratório. Olhou para fora da janela e teve uma visão. Pensou assim: se eu colocar água e gás nesse xarope, vou ver qual resultado terei. E ele o fez. E o resultado foi nada menos do que a Coca-Cola, que vende hoje no mundo milhões, bilhões de litros. Uma outra visão. Alguém pegou a Coca-Cola e disse: se eu visionalmente tirar o xarope desta água pura, purificada e que possui gás, eu posso vender esta água tão simplesmente e ganhar dinheiro também com ela. Surgindo então o processo de água mineral, das quais muitas delas às vezes custam até mais caro do que o próprio refrigerante Coca-Cola. Um pesquisador suíço certa vez estava defendendo uma tese biológica na universidade. Numa de suas andanças para relaxar, sentiu-se incomodado por alguns carrapichos que estavam grudando nas barras de suas calças enquanto caminhava pelas pastagens. E depois de voltar do mato, resolveu retirá-los com bastante dificuldade e levá-los ao laboratório para analisá-los ao microscópio e ver por que eles grudavam daquela forma nos tecidos. Olhando para a estrutura dos carrapichos, ele teve uma ideia do que viu. E esta ideia hoje se transformou no velcro. Aquela fitinha preta que você puxa uma da outra, ela faz aquele barulhinho e tem muita serventia. Hoje ele ganha $100 por minuto, olhando desta forma. Ele usou, motivou-se e enriqueceu também. Nessa história de motivação, nós podemos alegorizar com a presença de alguns animais. Alegoricamente falando, podem ser os cães e os gatos, mas também pode ser os patos e uma águia. Os gatos gostam da casa, mas não gostam do dono. Os cães gostam do dono, mas nem tanto da casa. Os gatos são isentos e despreocupados. Os cães são amigos e muito atentos àquilo que acontece com o seu dono ou ao seu redor. Os gatos são mais inteligentes. Os cachorros são mais motivados. Os gatos guardam raiva quando não gostam da brincadeira, se vão e não querem mais contato, procurando não voltar mais. Os cachorros topam qualquer brincadeira. Muito bem, eu quero ler aqui para vocês um texto muito interessante, que intitula-se então Os Dois Animais que eu citei há pouco. Pato ou águia? Você decide. Eu estava no aeroporto quando um taxista se aproximou. A primeira coisa que notei no táxi foi uma frase que eu logo li. Pato ou águia? Você decide. A segunda coisa que notei foi um táxi limpo e brilhante. O motorista bem vestido, camisa branca e calças bem passadas com gravata. O taxista saiu, me abriu a porta e disse: Eu sou João, seu chofer. Enquanto guardo a sua bagagem, gostaria que o senhor lesse neste cartão qual é a minha missão. A mesma missão daquela que eu citei há pouco com relação à igreja. Num âmbito diferente apenas. No cartão estava escrito: Missão de João. Levar seus clientes ao seu destino de forma rápida, segura e econômica, oferecendo um ambiente amigável. Fiquei impressionado. O interior do táxi estava igualmente limpo. João me perguntou: o senhor aceita um café? Brincando com ele eu disse: não, prefiro um suco. Imediatamente ele respondeu: sem nenhum problema, senhor. Eu tenho uma térmica com suco normal e também diet, bem como água, também me disse. Se desejar ler, tenho o jornal de hoje, também com algumas revistas.
Ao começar a corrida, João me disse: essas são as estações de rádio que tenho e esse é o repertório que elas tocam. Como se já não fosse muito, o João ainda me perguntou se a temperatura do ar-condicionado estava boa. Daí me avisou qual era a melhor rota para meu destino e se eu queria conversar com ele ou se preferia que eu não fosse interrompido. Eu perguntei: você sempre atende seus clientes assim? Não, ele respondeu, não sempre. Somente nos últimos 2 anos. Meus primeiros anos como taxista, passei a maior parte do tempo me queixando, igual aos demais taxistas. Um dia eu ouvi um doutor especialista em desenvolvimento pessoal. Ele escreveu um livro chamado Quem Você É Faz a Diferença. Por isso precisa-se estar motivado. E ele dizia: se você levanta pela manhã esperando ter um péssimo dia, certamente o terá. Não seja um pato, seja uma águia. Os patos só fazem barulho e se queixam, e as águias se elevam bem acima do grupo. Eu estava todo o tempo fazendo barulho e me queixando. Então decidi mudar minhas atitudes e ser uma águia. Olhei os outros táxis e motoristas, os táxis sujos, os motoristas pouco amigáveis e os clientes insatisfeitos. Decidi fazer umas mudanças, como meus clientes responderam bem. Fiz, então, mais algumas delas. No meu primeiro ano como águia, dupliquei meu faturamento. Este ano, eu já o quadrupliquei. O senhor teve sorte de tomar meu táxi hoje. Já não estou mais na parada de táxis. Meus clientes fazem reserva pelo meu celular ou mandam mensagens. Se não posso atender, consigo um amigo taxista águia, confiável para fazer o serviço assim como eu o faço. João era diferente. Oferecia um serviço de limusine em um táxi muito comum. João, o taxista, decidiu deixar de fazer ruído e queixar-se como fazem os patos, e passou a voar por sobre o grupo como fazem as águias. Não importa se você trabalha em um escritório como manutenção, professor, servidor público, político, executivo, empregado ou profissional liberal, ou ainda um simples taxista. Como você se comporta? Se dedica a fazer barulho e se queixar, ou está se elevando acima dos demais? Lembre-se, a decisão é sua. Essa chave só abre pelo lado de dentro. E cada vez que você tem menos tempo para mudar, 2021 não terá, de novo, nada de bom se nós não tivermos atitudes novas. Que possamos, então, ser melhores em tudo e para com todos. Que não venhamos a repetir os erros do passado, mas que possamos abraçar mudanças positivas que tornem-se úteis para as nossas vidas. E que Jesus possa estar dentre elas, para podermos ser águias, fazendo grandes voos e bem vivermos num mundo melhor e de muita paz. Muito bem. Então, aqui nós vimos algo sobre reclamações e acirrar ainda mais a situação com críticas e fofocas. Então, quem ouve reclamações e as fomenta, vai colocando críticas e fofocas ao longo de um determinado tempo. E ainda confirmando, olha, isso que você está falando não é nem metade do que você imagina. Concorda que hajam problemas e ainda os agravam mais. Falam mal de tudo e de todos, não estão nem aí com as coisas. Esses atos mostram que não amam o próximo que vem e por causa disso não podem de forma nenhuma dizer que amam a Deus que não vem. Já os motivados querem solucionar problemas, preocupam-se, querem saber o que aconteceu, quem falou, querem resolver, querem participar, ver as coisas andando, progredindo, ajudando mutuamente, realizando sonhos. Isso é um processo que envolve a questão de motivação. E isso é muito importante e útil, saudável na vida de quem pratica. Podemos dizer que quem age assim é bem parecido com os cachorros. Toda motivação leva a um topo positivo, porque o topo normalmente é positivo.
Precisamos estar atentos porque, nesse caso, as armas para a motivação podem ser uma escada. Ela está em nosso alcance e não a vemos. E ainda perguntamos como vamos chegar ao topo? Há um nome que é ícone, também quando se fala em motivação. E ele está sobre todo o nome, como nós citamos agora há pouquinho nesta leitura que eu acabei de fazer. Todos sabem quem é. É Jesus, o nosso amigo, o nosso mestre, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ele comandou 12 homens quando esteve aqui na Terra apenas para revolucionar o mundo. E não de longe dando apenas ordens, mas pelo contrário, estava sempre perto, ia junto, dava cobertura, supria necessidades, acalentava, animava, criava estratégias, cumpria à risca a meta de seu Pai, mesmo sabendo que ao fim o que lhe aguardava era a morte e morte de cruz, segundo Filipenses capítulo 2, versículo 8. Então Jesus deu um grande exemplo de como um general deve agir. O general não deve ficar dentro de uma sala dando ordens aos seus soldados e vai lá e se vira. O general, ele sai da sala, ele olha pela janela, olha para o campo e vai junto com seus soldados, dando ideias, animando, traçando projetos a fim de que novos tempos e novas coisas possam acontecer de bom na vida dos seus comandados. Até hoje não houve, não há e não haverá homem mais motivado do que Jesus. Tudo o que existe no mundo é dele, para ele e por ele, segundo Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Os homens costumam proverbiar acreditando mérito aos pensadores. Muitas pessoas falam provérbios, pronunciam provérbios dizendo que eles são bíblicos e muitas vezes nem bíblicos eles são. São inspirados na Bíblia. Por exemplo, como diz a Bíblia, muitos falam, quem com porco anda, farelo come. Me diga com quem andas e te direi quem és. Esses provérbios são bíblicos. Não, na verdade esses provérbios não são bíblicos. Eles são, como eu disse, inspirados na Bíblia, porque 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, se não me falha a memória, diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E isso é um fato. Portanto, esses provérbios foram tirados de um versículo bíblico. É diferente. Então, homens costumam proverbiar, retomando aqui, acreditando o mérito aos seus pensadores. O que não sabem é que os provérbios têm base na Bíblia, como eu acabei de dizer, incluindo um bem falado pelos crentes. Também, dentre eles, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isto é verdade? Além de ser motivação, o que é preciso nos crentes é ver o resultado deste provérbio, que é muito mais importante. Temos alguns elementos ou pessoas na Bíblia que usaram ou valeram-se de coragem, mas foram motivados por ela sem nenhuma dúvida. Sansão com a queixada do jumento, Davi com as pedras. Ambos venceram homens filisteus que eram contra Deus tremendamente. Pedro e André com as suas redes conseguiram muitos peixes e depois passaram a conseguir almas para o reino de Deus. Tornaram-se pescadores de homens. Saulo conseguira nome para Roma. Mais tarde conseguiu nomes dos salvos que iam se somando ao livro da vida. Eliseu, Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, cada um deles tinha uma coisa em comum: para ser o que foram e para fazer o que fizeram. Eles eram movidos por motivação. A igreja precisa achar o seu norte, se posicionar para a luta e, para isso, precisa aprender a olhar para fora da janela e num plano cartesiano. Plano cartesiano é aquele plano assim, onde aqui você tem X e aqui você tem Y. Aqui em cima está Deus e aqui embaixo está você. Você deve olhar para cima e para os lados para saber
como você deve trabalhar no campo de missões para ajudar no estabelecimento da igreja, neste caso. Precisa ousar, como os empreendedores de sucesso que foram citados hoje. Eles ousaram, motivaram-se e tiveram muito sucesso. Com a igreja não é diferente. Precisa saber que não basta ser inteligente, como já foi dito também. É preciso estar com a motivação em mãos. Sabendo dessas coisas, se você acabou de descobrir que você é um gato ou um pato, não fique triste. Fale com Deus e Ele o transformará num tigre. Se você descobriu que és um cachorro ou uma águia, parabéns e firmeza. Você é motivado por natureza. Aqui nós encerramos mais um estudo da Palavra de Deus e eu peço que nesta semana Ele mesmo possa abençoar as nossas vidas com motivação, com esperança, com dependência cada vez maior dEle, com uma vida desenvolvida de santidade, de amor à sua causa, olhando para ao redor, vendo tudo que Ele nos tem feito de bom e aprendermos a utilizarmos também neste processo a gratidão. Então, Deus vos dê uma semana de vitória, bem como a nós aqui em casa também, e que juntos possamos ser mais fortes em Cristo Jesus. Deus vos abençoe mais uma vez e até a próxima, se Deus assim o permitir.